Salve, enteada de Inter! Chegando então neste pós-Grenal 441, né? Grenal que a gente transmitiu pelo canal Índias, pelo canal do Nosso Futebol, que chega também pela TV, na Sky e na NET, e pelo canal do Nando Gross. Eu estive ao lado do Nando Gross e do Felipe Rolim, comentaristas, né? Narrei a partida, vitória do Inter. Tivemos no pré-jogo aí convidados especiais, né? Gustavo Fogaça, o técnico Lisca, a Caroline Patati, o Marcelo Carvalho e o Márcio Chagas. Tudo isso para contar para mais de 4.000 pessoas a vitória do Inter por 3-2 jogando em casa. O Inter bateu a marca dos 600 gols em clássicos grenais, né? Se fizesse dois chegaria a 600, já tem 601. Mas eu tô aqui para falar do jogo. E o que eu posso falar do jogo? Coisas que são às vezes óbvias, ululantes, mas que precisam ser ditas. Porque nem sempre serão ditas, uma vez que toda vez que se ocupa um espaço de opinião e de informação no que toca a dupla Grenal no Rio Grande do Sul, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas análises são muito passionais e outras não necessariamente passionais, mas mal intencionadas. Então, sobre o jogo, o que eu tenho para falar é o seguinte: ganhou o melhor. Parece óbvio, até redundante falar isso, mas o Inter era melhor antes da bola rolar, e o grande queixume de torcedores e dirigentes do Grêmio era que nos mano a mano da vida saía só jogadores do Inter, mas é que a nominata do Inter, de fato, em especial os titulares, eles têm sobreposição ao Grêmio. Onde é que o Grêmio se prejudicou, além de já não ter uma nominata que condiga com talvez até o tamanho do Clássico Grenal? Ainda que tenha sido um jogo parelho em muitos aspectos, nas decisões do Renato. E isso você não vai ver as pessoas cobrarem, né? Você não vai ouvir a imprensa tradicional, tampouco a mídia identificada com o Grêmio cobrar o Renato, porque é assim que é, né? O Renato é o homem eternizado em bronze na esplanada de arena. Se ele perdeu, a culpa é do Daronco. É óbvio que a culpa é do Daronco. O Daronco deu pênalti que não foi, a culpa é dele. A bola que bateu na trave não entrou, não sei o que mais, né? Mas o fato é o seguinte: o Grêmio entrou com 4 volantes. O Grêmio entrou para não perder o jogo. Faltou ambição nesse sentido. E aqui eu estou fazendo uma análise de Grêmio antes de falar de Inter. Quando eu entro com 4 volantes, eu tenho uma proposta clara. Eu vou para trancar o jogo, certo? Ah, mas depende do papel de cada volante. O Lisca até alertou no pré-jogo. Cada um vai fazer uma marcação individual. E foi quase isso que a gente viu. Chegou horas que o PP era o homem de criação do Grêmio. Do Queiroz até um motorzinho, mas não pode fazer isso. O melhor jogador do Grêmio é o Gustavo Nunes, o lateral, o ponteirinho, né? Que o Grêmio fabrica muito bem esses jogadores de lado de campo. Mas ele não teve passagem exitosa em boa parte do jogo sobre os defensores do Inter, em especial o Vitão. Trancou, o Bustos também trancou ele muito bem. O Grêmio entrou com 4 volantes, e isso é um recurso se você quer segurar um resultado, se você tem uma vantagem, ou você vai jogar o primeiro jogo fora de casa no mata-mata e quer segurar. Mas o Grêmio tinha no banco Pavon, né? O Grêmio tinha no banco Cristaldo, o Grêmio tinha no banco Nathan Fernandes, etc. O Grêmio insiste no Kahneman, que é esse jogador que o seu arco final de carreira é muito aquém daquilo que chegou, né? E o pênalti que ele comete mostra que é um jogador que não tem mais a mesma embocadura pro bote, etc. O JP Galvão, que é dos bruxos do Renato, e aí ele também não vai ser questionado sobre isso. O André Henrique tem poucos minutos de jogo ao longo do gauchão. Tem 3 gols e 2 assistências, mas ele joga com o JP Galvão, que não faz grandes coisas, né? E o melhor jogador, que era o Gustavo Nunes, ele tirou para botar o Nathan Fernandes. Então quer dizer, o Renato errou durante boa parte do jogo. E o Inter soube, a partir das estratégias do Cudê, se ocupar disso, né? Então vamos lá. O Inter começa com o Maurício colocando o Ender lá como o homem de frente, preservando o Alário, porque basicamente precisava criar mobilidade de meia cancha. Isso funcionou. O Maurício, para mim, é o melhor em campo. O segundo melhor é o Arangues. Desculpa, o Alan Patrick. O terceiro melhor é o Arangues. O quarto melhor é o Bustos. Tá? Pra gente ter uma ideia, para mim, os 4 melhores somando os 2 times de todo mundo que jogou. Então, com o Maurício ali, Maurício saiu bem, ofereceu, concatenou, tramou com o Alan Patrick, trabalhou, né? Em 2 dos 3 gols, tem um gol do Maurício e outra servida dele. Então, quer dizer, eu acho que o Maurício, ele funcionou. O Alário entrou e fez o gol. Então, isso mostra também que o Cudê soube mais ou menos pontuar o que ele podia tirar de cada um desses jogadores. Até estafa o Arangues foi um jogador impecável no jogo, mas no final já tinha até sentido, botou a mão no pé direito, parecia alguma coisa no tornozelo, né? O Grenal não pode ser o fim das nossas vidas também, porque afinal ele não vale grandes coisas, a não ser a nossa soberania em clássico, mas não vale título, não vale classificação, então preserva o Arangues. Entrou o Rômulo, entrou bem. Quem eu acho que entrou um pouco abaixo foi o Bruno Gomes, mas tudo bem, é estreia, é clássico, é casa lotada, quase 50.000 pessoas, aquela coisa. O Wesley entrou legal, ele vem para ser o dublê do Wanderson e ele ofereceu isso. Chegou uma bola que a primeira que ele bota de cabeça na frente, ajeita pra ele, bate, ele só bateu mascado sem força. Mas ele fez o que tem que fazer, né? Gostei. O Alário entrou bem também.
né? O Rômulo um pouco menos ali. O Luca mais participativo naquele ímpeto Luca de ser trombador e tal, mas com poucas oportunidades também de fazer uma grande virada. E o Inter teve cabeça no lugar. O Inter, ó, naquele estilo Abel Ferreira, né? Jogou com a mentalidade, assim como o Alário, que segura aquela bola, faz a parede, gira e bate no canto do Marquezinho. O que fica de saldo negativo do Grenal pro Inter? Ponto 1. O Inter precisa de lateral esquerdo. O René é um bom reserva, ponto. Ou o René é um titular que pode retomar até áureos tempos com a camisa do Inter se ele tiver uma sombra. Mas nem isso ele tem. E ele foi mal no lance e eu nem vou condenar tanto o René pelo gol sofrido, né? Mas ele falha no outro gol também, pelo gol contra. Mas ele falha no outro gol também do Vigia Sante na marcação, né? Não dá. O outro ponto é o goleiro. O Antony não serve para ser o imediato reserva do Rocher. Só que o Rocher, além da lesão, tem convocações para a seleção e vai nos deixar na mão. E o Inter tinha trazido o Ivan para isso, por isso precisa de goleiro. Informação que vem de Goiás é que o Ronaldo vai ficar no Atlético Goianiense porque o presidente travou o pé. O Inter insiste, né? Você deve estar dizendo aí, tá, mas a gente já sabe disso, né? Que a informação nova é, o Inter tentou de novo o Ronaldo, mas não vai sair do Atlético Goianiense, a menos que, segundo o Adson Batista, presidente do Dragão, o Inter pague 50 milhões. O Inter não vai pagar 50 milhões para um goleiro sem reserva, né? Não vai pagar. Então, assim, são os pontos negativos do Grenal. Quais os pontos positivos? O Robert Renan não deve nada para os defensores considerados titulares na temporada passada, Mercado e Vitão. Tanto que não vem um grande problema do Robert Renan. Até acho que faltou um pouco a experiência do mercado, o jogador mais corpulento, truncadão, né? Mas não vem tantos problemas. O Bustos foi muito entregue. Bom, o Bustos estava tão entregue que chegou a dar um carrinho no Ender, nos assustou antes do jogo, né? Mas estava naquele Bustos que pra mim ele tá de 220 nessa temporada. O Bustos que começa 2023 com o Mano Menezes, se vocês lembrarem, começou numa baixa frequência. Né? Começou bem baixo de si. Hoje ele é um Bustos latente, né? Fumegante. O Bruno Henrique também estava naquele estilo motorzinho que ele é, mas ele cansou mais do que o comum. Até porque o nível de exigibilidade foi maior do Grenal do que dos outros jogos, né? Alan Patrick, Ener Valencia, Wanderson, Maurício, dali pra frente é redundante. A entrada do Alário ajudou. Tem mais o Borré que deve chegar essa semana aí. Acho que as coisas estão no lugar. Ganhou quem tinha melhor nominata, ganhou quem tinha um entendimento de futebol melhor, ganhou quem tem mais jockey. O Renato pode ter mais títulos, pode ser estátua, pode ser isso. Mas hoje, pensando no futebol, o Kudê sabe entender futebol melhor do que o Renato. Só não vai gostar disso quem é fã-clube do Renato. Seja torcedor, que aí eu entendo, é torcedor. Seja a imprensa identificada, que aí por vezes fica refém da crítica. Ou seja, a imprensa tradicional que não consegue esconder a sua babação de ovo, com perdão da expressão. É isso. O técnico Eduardo Kudê tem mais mentalidade, filosofia, tem mais entendimento de futebol do que o Renato e aplicou isso dentro do campo de jogo. O Inter tem jogadores que na valência individual são maiores do que os jogadores do Grêmio, ponto. E no escopo coletivo também funciona mais. Dos 2 gols que o Inter tomou, um é um gol contra que não tem méritos o Grêmio, né? Uma bola vadia que veio para a área, o René botou no contrapé do Antony e ali ficaram 2 jogadores que têm uma expressão muito murcha, para não dizer outra coisa. Tanto o Antony quanto o René, né? E daí, pá, azar. O outro gol sim, gol de mérito, um gol que o Grêmio costura a defesa do Inter, mas o Inter também errou um que outro gol, que se tivesse acertado poderia ter tido ali mais do que os 3-2. Mas os 3-2 eu acho que narram bem o que foi o jogo. Um time que quis mais, acertou mais, tem mais qualidade. No primeiro tempo o Inter teve mais volume de jogo, no segundo tempo, em determinado momento, o Inter controlou melhor o jogo e o Inter teve melhor acabamento. Teve a frieza de um Alan Patrick, que soube também chegar ao gol na hora final. Valeu pela vitória, valeu por dilatar as nossas vitórias em Grenais, valeu por passar de 600 gols, valeu por garantir o primeiro lugar, valeu por mostrar a força do Inter, valeu por tirar aquela pecha de que o Grêmio era o grande vencedor de Grenais dos últimos tempos, valeu por uma série de coisas. Agora, Grenal vencido, o dia de amanhã é outro. É dia de corrigir os problemas que fizeram com que um Grêmio, ao meu ver, muito frágil, ficasse até perto da vitória em determinado momento. O Inter tem que ser campeão do Gauchão. O Inter de hoje não está tão favorito. Precisa um pouquinho mais. E dá para buscar esse pouco mais. Tá certo? A gente se encontra amanhã, 11 horas da manhã. Você não pode perder o grande debate do Intes. Eu terei o Lucas Colar, o César Cidade Dias, o Juliano Brito e o Silvio Benfica. Que time, hein? Então vem com a gente, vai malandra. Tchau!